Boa noite, criaturas do meu coração. Vamos falar hoje sobre as páginas de número 21 até a 23 da nossa apostila de filosofia. E nessas páginas você encontrará algumas afirmações que são bem interessantes, tá? Mudaram a cabeça de muita gente. Em primeiro lugar, vamos fazer um rápido passeio, um rápido retorno aqui ao que é um filósofo do ponto de vista tradicional, tá? Filósofo, ele muitas vezes é acusado de ser um especulador, um visionário, um interpretador. Essa ideia, ela é um pouco, digamos assim, conservadora, porque o filósofo sempre foi meio que acusado de ser muito teórico, muito blá blá blá, né? A ideia de que o filósofo fica elucubrando, fazendo longas especulações, imaginando, discutindo aquelas coisas bizantinas sem fim, sexo dos anjos. Essa ideia ela foi banida por um sujeito chamado Karl Marx. Ele tira essa áurea de teoria e coloca no papel do filósofo a ideia da praxis. E o que será que é essa tal praxis? Para entender isso, a gente precisa entender como o Karl Marx formou as suas opiniões filosóficas e como ele faz com que o papel do filósofo seja diferente, ou seja, a gente poderia dizer que assim, existe uma filosofia antes de Karl Marx e outra filosofia depois de Karl Marx. Lá na página de número 20, acho que você já deve ter estudado sobre isso, obviamente, né? Existia uma visão de mundo muito peculiar. A filosofia, como eu disse, era vista estritamente como teórica. E Karl Marx, da página 21 em diante, você encontra isso, ele rompe com essa ideia da teoria da filosofia. Ele agregou à filosofia outros elementos. Ele juntou filosofia, obviamente, que afinal de contas é o tema, né, da discussão marxista, mas ele juntou a sociologia e a história. E se você pudesse fazer assim uma equação, disso tudo resulta uma forma de pensar que é regida pela economia. Como é que pode isso? É realmente aparentemente confuso. Mas se você for pensar com a cabeça de Karl Marx, que era um cara que tinha vontade de sintetizar, criar uma ideia, uma síntese definidora, e quase que do ponto de vista dele definitiva, só que não, uma síntese definidora do que era filosofia. Filosofia para ele é algo possível de ser posto em prática. A filosofia dele consiste num materialismo histórico. O que significa isso? Ele criou uma ideologia, essa ideologia recebe assim a força não apenas da teoria filosófica, mas a força da praxis, da ação. É um materialismo histórico que rompe com essa visão tradicional da filosofia. Por quê? Porque o Karl Marx, a filosofia dele era mudar o mundo. Ele queria mudar o mundo, né? O objetivo dele era esse. E quase que conseguiu, e por que não dizer até que as ideias marxistas ainda insistem em mudar o mundo, tá? Marx, na sua filosofia, que é uma filosofia de denúncia, a denúncia da luta de classes, a denúncia da exploração do mais forte sobre o mais fraco, foi influenciada. Foi influenciada por dois amigos. Aliás, dois amigos não, dois Fredericks. Um Frederick foi amigo dele, o outro foi mentor. Friedrich Engels, amigo, financiava, tinha grana, tá? Era o cara que bancava muitas das obras de Karl Marx e um parceiro também na escrita das filosofias que ele foi depurando e fazendo aquilo que você vai ver daqui a pouquinho, que é a formatação da dialética, que é pegar
uma tese, criar uma antitese, uma antítese, e dessa antítese obter uma síntese, uma nova ideia. Ele foi influenciado nisso, não só pelo amigo Engels, Friedrich Engels, mas por outro Friedrich Hegel. Friedrich Hegel foi um mentor, tá? E essa teoria que Karl Marx cria, teoria para pôr em prática, filosófica, é a junção justamente da tese idealista de Friedrich Hegel com o materialismo que ele e o Friedrich Engels, vamos dizer assim, cozinharam, criaram uma nova receita, né? Esse método, chamado método dialético, que nasceu lá com Hegel, a ideia de que aquilo que é racional, se eu posso raciocinar, é real. E se é racional, é real, e se é real, é racional. Cogito ergo sum, já dizia o nosso famoso René Descartes. Eu penso, logo existo. Portanto, se é racional, é real. Mas isso é muito subjetivo, é o sujeito, é o elemento que pensa, que concebe filosoficamente. Essa ideia de que há uma razão lógica, uma compreensão filosófica hegeliana, é a ideia de uma compreensão subjetiva. O sujeito, o elemento, o indivíduo concebe. Eu penso, logo eu existo. Essa ideia não era muito bem aceita pelo Karl Marx, porque a ideia do Hegel é uma ideia de uma verdade atemporal, uma verdade que sempre existiu, uma verdade eterna, e a busca de Hegel era a busca por critérios de conhecer, de identificar, de estabelecer essa verdade. Porque na visão do professor, do mentor, do Friedrich mais velho, do Friedrich Hegel, era que o mundo muda, consequentemente surgem diversas formas de se explicar o mundo, porém a verdade ela é equânime e ela é uma verdade eterna. Essa ideia, mas a ideia da antítese, da tese, para criar uma nova formatação, não podia passar estritamente, como queria Hegel, por um processo, um estágio evolutivo, um crescimento até atingir o absoluto filosófico. Tudo isso é uma ideologia, um idealismo. Karl Marx falou, não, para com isso, não é nada disso. Não tem essa de criar uma interpretação, uma vontade coletiva, como se fosse possível passar de um estágio de razão subjetiva do sujeito para uma visão coletiva, objetiva, uma comunidade pensando dessa forma, como se houvesse um espírito do mundo, uma vontade coletiva, ou, no final, uma razão, uma lógica absoluta, né? Para Hegel era esse o objetivo da filosofia, atingir isso, a síntese final mais evoluída, o suprassumo, a quintessência da filosofia. A autoconsciência, a consciência coletiva, enquanto que para Karl Marx, ele falou, nananina não, só que não. Nós temos que pensar com uma ideia do Hegel, mas temos que virar o Hegel do avesso, que nem você pega uma meia assim, ela continua sendo meia, mas agora está do avesso. Uma camisa que você tira, né? Karl Marx vira Hegel do avesso. Ele gostava, claro, porque as ideias têm um fundamento legal de discussão. Porém, Hegel mantém uma ideia evolutiva que o Karl Marx aproveita, mas ele muda o foco. Como é que é possível mudar o foco de uma teoria, de um ideal, de uma filosofia que crie um idealismo e não um materialismo, já que Karl Marx via a história como um bloco evolutivo material e não como uma ideia platônica do mundo das ideias. Não, ele era mais prático, né? Ele mantém, então, essa ideia da dialética, mas muda o foco, como eu falei. Ele usa uma expressão chamada o devir. Devir é o tornar-se, é o vir a ser.
Uma comunidade, por exemplo, imagine uma comunidade agrícola lá da Mesopotâmia, né? O que era aquela comunidade? Era um rei, um líder, explorando agricultores, muitos eram escravos, outros eram servos, mas existia toda uma estrutura. Na cabeça de Karl Marx, isso teria um processo evolutivo, sempre do mais forte explorando o mais fraco, mas uma concepção filosófica material. Essas civilizações, ao longo da história, se transformariam sempre em cima de um conceito que Karl Marx cria desse devir filosófico, de que as coisas tornar-se-iam, viriam a se concretizar, sempre de forma material. Na concepção de Karl Marx, uma fricção, um atrito, uma colisão de interesses entre quem manda e quem obedece, sim senhor, sim senhor. Essa ideia marxista foge da ideia do idealismo de Hegel e passa a assumir um papel materialista, porque para Karl Marx a história é escrita com suor, com lágrimas e com sangue. A história é um mar, é um rio de tristezas. Portanto, materializando a história, ele muda o foco no devir. A ideia dele de que é possível vir a ser. Portanto, o ser social, aqueles caras lá da Mesopotâmia tinham uma maneira de ser social. Durante o feudalismo havia uma outra maneira de ser social. A base social de cada agrupamento para Karl Marx é o que forma a consciência. Mas como assim? É complexo e não é. Ao mesmo tempo, se você pensar que a consciência de uma categoria, seja lá no feudalismo, seja durante o período colonial de algum país, ou após a Revolução Industrial, ou nos nossos dias, existe uma mentalidade da coletividade. Vamos pegar dois polos opostos para usar o Karl Marx: a burguesia e a mão de obra proletária. Para ele é um choque, porque esta categoria da mão de obra contra a categoria burguesa, uma explorando a outra, criam atritos materiais que se materializam, são, portanto, palpáveis e não apenas filosóficos. Ou seja, as pressões, a lágrima, o suor e o sangue forjam homens. Isso é material. Forjam sociedades. E a consciência coletiva, ela é formada por superestruturas, como diz o Karl Marx. O que é isso? Digamos assim, vamos pegar todas as ferramentas de trabalhar na terra do regime feudal, todas as carroças, toda a estrutura psicológica da igreja mandando no senhor feudal mandando nos servos, nos vassalos, e toda aquela estrutura formavam uma superestrutura daquela época. Depois, o tempo passou, novas superestruturas são sobrepostas como tijolos nessa grande construção da praxis, da prática das sociedades. As sociedades se constroem sempre em cima do choque, do atrito, do explorador sobre o explorado. Essas superestruturas, por exemplo, como as ideias religiosas, as ideias burguesas, as ideias de quem é dono do equipamento, a ideia de quem é dono das ideias que regem a cabeça das pessoas, compõe uma superestrutura. Essa superestrutura, independente da época do tempo, é a história da luta de classes. Em resumo, é isso que o Karl Marx fala. Sempre, durante toda a história, houve atrito. Lá do tempo das cavernas, o homem mandando na mulher: uga, 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 eu vai sair caçar, você fica aqui cuidando das crianças na caverna e fazendo fogo. Tá chovendo, tá frio, fica aí, eu tô mandando. O homem das cavernas tinha uma relação de controle sobre a mulher, talvez a mais remota. Ou então de um patriarca, de um pai, mandando nos filhos, antigamente aquelas famílias enormes. Então sempre houve uma relação de comando e comandado, de domínio, de dominador e dominado, e isso vem se estendendo, e Karl Marx interpreta: opa, pera um pouco, a história é sempre a mesma. Sempre tem alguém abusando, desde a exploração sexual do trabalho, não sexual no sentido estrito, sexual, mas do homem mandando na mulher. A mulher ficava cuidando do fogo, fazendo roupa, costurando peles, e o homem saía caçar, trazia carne, garantia o sustento. Essa relação é uma relação de comando e comandado, né?
Para Karl Marx, a praxis é nada mais do que uma relação de poder. O que eu estou falando está na página 21 e 22. Tá? Relações de poder são relações que vão desde o líder de uma tribo lá na Mesopotâmia, depois se tornou um agrupamento maior, as primeiras civilizações, os senhores feudais e seus servos, os reis mandando os senhores feudais, depois da Revolução Comercial, do renascimento comercial, cultural, a burguesia assume um poder agora de domínio sobre aqueles que trabalham para eles. Na Revolução Industrial, os donos dos meios de produção, das fábricas, dos teares, mandando no proletariado. O proletariado fazia o quê? Fazia filho para fazer mão de obra. São sempre, para Karl Marx, relações de produção. Por isso que é um materialismo e não um idealismo. Dá para entender a diferença de Hegel e Marx? Hegel idealiza uma consciência. Marx diz: a consciência se constrói. A consciência é feita com suor, é feita com os meios de produção, com as forças produtivas, com o antagonismo do dinheiro contra a mão de obra, da máquina contra o homem, da classe dominante sobre o dominado. É uma relação de conflito. E Karl Marx, ele vai um pouco além, sabe? Ele tem até uma visão meio filosófica, profética, não apenas filosófica. Ele diz que isso vai culminar com uma revolução. É uma panela de pressão. O dominante pressionando o dominado, até que chega uma hora que o dominado fala: chega, não aguento mais. Essa seria a revolução do proletariado. Portanto, essas relações de poder criam uma outra dialética, não aquela dialética hegeliana de buscar uma síntese. Pega uma tese, você pega uma antitese, uma antítese, e disso sai uma síntese. Karl Marx fala: não, cara, vai acabar na porrada mesmo. É na revolução, é o materialismo que vai culminar com uma revolução, vai culminar com uma ditadura do proletariado. Chega de ser comandado. Chega. Nós, o povo, jamais seremos derrotados. O povo unido jamais será vencido. Essas ideias de que há um poder, elas vêm lá do John Locke, que o poder emana do povo. Essas ideias, elas vêm também do próprio Jean-Jacques Rousseau, o fim da propriedade privada. Todo mundo nasce bom, mas o que estraga é o meio. Karl Marx aproveita tudo isso e cria uma dialética própria, marxista. A dialética do basta na exploração. As revoluções serão uma ação profética. Isso vai acontecer. É uma ação, uma praxis que conduzirá a uma revolução. Karl Marx é um incendiário, tá ligado? Que a ideia dele é fundir, dar ao povo a ideia de John Locke, que o poder emana do povo e que o povo pode ser o dono do poder, derrubando, banindo até mesmo a ideia de Estado. Isso não é anarquismo, não. É a ideia que na cabeça do Karl Marx, o anarquismo pega um pouco disso, a ideia de que é possível a organização, me perdoem, é possível a organização dos trabalhadores, não apenas num partido, mas numa grande nação de lutadores, de revolucionários que visam acabar com a burguesia. Quando ele olha o exemplo da Revolução Francesa, ele pensa: pá, deu tudo errado, isso é uma revolução burguesa. Porque o povo continua se ferrando como sempre se ferrou. Tem que derrubar a burguesia é má, ela explora, os donos das fábricas exploram, o povo vai se revoltar. Essa ideia, ela vai influenciar muita gente. Tem um cara que eu li, adorei, chama-se Walter Benjamin. Ele transporta isso para uma ideia judaica chamada Tikkun Olam, que é o estabelecimento de um novo mundo. É mais ou menos a ideia do Thomas More em Utopia. É uma utopia, só que é uma utopia marxista. Não é uma utopia judaica, embora Karl Marx também fosse de origem judaica, mas o Walter Benjamin, ele diz: é um novo mundo que se avizinha. É um novo mundo, é um mundo livre das tensões, da pressão. É um mundo onde o operariado, o proletariado, a mão de obra irá dominar. Não haverá mais diferença de classes. Seremos todos irmãos. Jesus Cristo também fala de uma forma diferente, mas a ideia de repartir o pão, de ter tudo em comum, comungar,
é comunismo. Todos comungam de uma só comida, de uma só bênção. O comunismo promete isso. Por quê? Porque o comunismo, nos seus ideais materialistas de Karl Marx, mostram que o capitalismo é o fim da liberdade. O capitalismo, além de alienar, de nos tornar presos a obrigações, a relógios, a normas religiosas, ao egoísmo das indústrias, nós ficamos presos sem liberdade individual. Charlie Chaplin mostra muito bem isso no filme Tempos Modernos, quando o cara vai que nem um doidinho lá apertando a chave, entra no meio das engrenagens. Isso é uma alienação. A gente acaba ficando cativo, preso, sequestrado pelos ideais burgueses e capitalistas. Não é à toa que essas ideias vão interferir na Revolução Russa, que estava farta do Tsar, e pelo mundo fora. Che Guevara, Fidel Castro, Maduro e outros malucos que acham que isso dá para pôr em prática, só porque Karl Marx diz que essa é a praxis, dá para pôr em prática. Não é um ideal, não é apenas uma ideologia, é uma profecia. Isso vai acontecer. A revolução irá acontecer. Essa ideia judaica do Tikkun Olam, de um novo mundo reconstruído, onde haverá felicidade para todos. Para isso precisava ter um basta. Acabar com a alienação. Porque a alienação é o seguinte, o cara que está trabalhando lá na fábrica, como o Charlie Chaplin, que nem um doidinho ali, parece um maluquinho, coitado, mas ele não está apenas fazendo o apertamento de parafusos ou ajuste de uma engrenagem, não. Ele é um estranho de si próprio. Karl Marx denuncia isso. Denuncia que o produto que o trabalhador faz é inacessível a ele. A mão de obra do trabalho é insuficiente para comprar o objeto que é produzido pelo trabalhador. O produto é inacessível ao produtor. E outra coisa, quem trabalha depois da Revolução Industrial desconhece o todo, conhece a parte. Um sapateiro, no período anterior à Revolução Industrial, ele sabia cortar o couro, fazer o sapato, a diferença do couro da sola para o de cima da cobertura do sapato, sabia colar, costurar, enfim, ele conhecia todo o processo. Depois da Revolução Industrial, o cortador de couro só corta, o outro só cola, o outro só passa o cadarço. Então conhece-se a parte, você fica alienado, você fica distanciado do todo, conhece só o seu trabalho. O Ford então complica muito isso na linha fordista, onde quem aperta parafuso só aperta, quem junta a lataria do carro só coloca, quem pinta só pinta, quem cuida da parte do motor só mexe no motor, quem cuida do breque, outro cuida da roda, cada qual fazia o seu compartimento de trabalho, a compartimentalização. Comparte, você usa apenas aquilo que te é dado, é uma parte, compartimentaliza-se o trabalho. Karl Marx denuncia e diz que isso aliena, faz com que você saiba fazer apenas aquilo. E Karl Marx, pegando isso, mostra que o cara é um alienadinho mesmo, ele sabe só fazer aquilo ali. Não conhece o método para fazer o todo, só a parte. Ele não sabe compor mais. Karl Marx denuncia isso. Mas ele diz que isso vai acabar. Precisa acabar com essa exploração, essa alienação. E para pôr fim a todo o processo, será necessário a revolução. E esse conflito que existe entre as classes é a ideia da praxis materializada na revolução, no fim do abuso. Para mudar o mundo, é preciso revolucionar. E a ideia de Karl Marx não era ficar só nas ideias, como o professor Hegel dizia. Nós vamos chegar a uma conclusão que o mundo é bom, o amor até existe. Karl Marx fala, não, mano, não é isso não. É resolver mesmo na porrada, se for preciso vai ter que ter revolução. Na verdade, não deu certo. É muito bonito. Eu quando jovem, gostava demais dessas teorias e acreditava também que elas poderiam mudar o mundo. Hoje eu vejo, né, e até desafio qualquer um de vocês,
a me apresentar um único país que tenha conseguido pôr em prática um só, eu já fico contente. Um único país que tenha conseguido pôr em prática as ideias de Karl Marx. Aí alguém pode dizer assim, mas o capitalismo é que atrapalha. Tá? A Revolução Russa, em 1917, instituiu um comunismo, um marxismo e Cuba, e Venezuela, mas tem a China. A China está dando certo. Bom, a China é uma outra história para uma outra aula, uma outra ideia, ok? Vamos continuar depois. É até aqui que termina a página de número 23. Tá? Os exercícios ficam por sua conta.